Depois dos primeiros passos para o fechamento do seu intercâmbio, que eu expliquei no vídeo anterior, que é a escolha do lugar e a escolha do plano, vem a segunda parte, que é a parte chata e burocrática, application e visto. Vou explicar para vocês um pouquinho como é que foi o meu processo. Olá galera, suave com vocês, sejam bem-vindos ao meu terceiro diário de intercâmbio, que é o que eu vou explicar para vocês toda a parte chata que é do intercâmbio, que é a parte de preencher o application, mandar os documentos pro visto, cara, mó complicação. Mas eu vou explicar pra vocês agora. Bom, assim que você fecha o intercâmbio, pelo menos na CI, eles vão te dar tipo um e-mail e uma senha que você vai entrar num site e nesse site vai ter todo o seu application. Você vai responder ele inteirinho no site para depois mandar pra lá. Eu tive mais ou menos 1 mês e meio para preencher o meu, que eu acho que é o tempo assim bom para você conseguir preencher. No meu application, ele tinha 15 a 16 itens. Tem tudo, todas as perguntas que você imaginar e, você tem que fazer. Tem a carta para host family e tudo mais. Enfim, entrou lá nesse e-mail. Eu sei que tem algumas agências que pedem para vocês fazerem como se fosse um fichário. Tipo, imprimindo e colocando as coisas, mas a minha mesmo é online, não sei em quais agências que são ou não. Eu achei muito mais prático. Depois de eles te darem todo o e-mail e a senha, você entra lá, aí você vai preencher. Logo na primeira página, era o primeiro item, né? Ele aparecia que era pra eu colocar meu nome, aonde eu morava, o nome da minha escola atual, que curso eu tava cursando, tipo, ensino médio e tal, aí perguntava, né, em qual ano eu tava e um monte de coisa. E na mesma página eu tinha 3 escolas pra eu estudar lá no Canadá e pra eu enumerar elas, qual que eu queria. Eu acho que eu tinha mais ou menos umas 7 ou 8 escolas pra escolher entre, e a CI me deu um papelzinho com todas as informações de todas as escolas, e eu podia entrar no site e ver. E eu fui olhando, já expliquei pra vocês que eu fui com a maior escola que tivesse, porque eu gosto de escola grande, e escolas que tivessem aula de culinária, fotografia, aulas assim. Enfim, eu coloquei as 3 lá, e a minha primeira opção já é a escola que eu vou, gostei muito. Tô bem feliz com isso. Então, você entra lá, coloca as opções das escolas. A CI fala que muito raramente você não vai cair numa dessas 3 que você colocou como preferência. Mas, enfim. Logo o segundo item, eu acho que o segundo, terceiro e o quarto item eram perguntas, assim, aleatórias sobre você. Tipo, se você estivesse lá e você sentisse saudade da família, o que você ia fazer, sabe? Ou, por exemplo, se eu gostava de cachorro, se eu gostava de criança, se eu gostaria que na minha casa tivesse isso ou não. Perguntava minha rotina, que horas que eu ia dormir. Eu perguntava um monte de coisa, um monte de coisa. Tem pergunta pros seus pais também, que é as regras que a gente tem aqui em casa. Você tem que responder isso tudo em inglês, mas não é nada muito difícil. Até porque eu acho que em cada campinho eu podia escrever 150 caracteres, então não precisava ficar enrolando muito, coisa básica. Aí, a partir dos outros itens, a gente tinha a parte em que era a carta da mãe. Então a mãe daqui falava sobre mim, tipo, como é mãe, né, elas vão falar só coisa boa. Tinha a carta pra minha host family. Gente, tem um monte de modelos na internet. Eu fiz a minha baseada em um, mas, nossa, ela ficou muito a minha cara. Escreva sobre a sua rotina na sua carta para host family. Escreva os seus gostos. Se você não gosta de alguma coisa, alguma comida, ou tem alergia a alguma coisa, coloca no application e na carta. Por exemplo, eu não como fruta, então eu coloquei isso na carta pra minha host family. Todos os meus amigos vão me perguntar: nossa, sua família vai te odiar, porque, você não come nada e tal, você é muito chata. Mas eu coloquei isso na minha carta. Então, se eles realmente leram e me escolheram, cara, eles sabem que eu não como essas coisas e, tipo, ao mesmo tempo que eu vou me adaptar a eles, adaptar a mim em relação a isso, né? Então, eu coloquei na minha carta, não tem desculpa, mas tudo bem, né? Enfim, coloca isso, coloca o que você faz nos finais de semana, o que você gosta de fazer com seus amigos, o que você gosta de fazer com seus pais. Coloca tudo sobre você, as suas matérias preferidas, se você pratica algum esporte ou tem, sei lá, alguma atividade extra, assim, que você faz aqui, coloca. Tipo, você tem que falar sobre você brevemente.
A minha pedia entre 700 palavras. Eu achei que ia ser super difícil de fazer, mas quando eu comecei a fazer, gente, a minha deu 720 palavras. Eu enviei do mesmo jeito. Aí tem a parte médica do application, que, meu, são também, eu acho que umas 3 folhinhas pra você imprimir, levar pro seu médico e depois escanear e colocar no application. Eles são várias perguntas de yes ou no, são perguntas de alergia, remédios que você pode ou não tomar, remédios que você toma. Então, assim, é tudo. Leva no seu médico. De preferência, escolha um médico que saiba inglês e bem, porque tem umas coisas que, tipo, sei lá, nome de doença, nome de remédio em inglês que, meu, você não vai saber e, tipo, só um médico que entende inglês vai saber. E o meu, graças a Deus, sabia. Tem a parte da sua escola aqui no Brasil, onde você também tem que imprimir algumas coisinhas e dar para sua escola, por exemplo, se eu estou apta a fazer um intercâmbio, e aí eu tinha que colocar meu histórico escolar, transferir as notas. As notas a minha própria escola transferiu, mas eu sei que a CI pode te ajudar nisso também, se você fizer com a CI. Ah, tem a parte dos professores. Eu achei bem legal essa parte, porque eu tinha que imprimir uma folhinha onde tinha várias perguntinhas sobre mim. Então, tipo, como eu prestava atenção na aula, se eu era uma boa aluna, se eu, tipo, tinha dúvidas, se eu era participativa, várias perguntinhas assim, e os professores tinham que responder. Tinha que escolher o de inglês, a professora de inglês. Então, esse era obrigado você enviar e depois escolher entre o de matemática ou alguma matéria que você gostasse. Eu enviei da minha professora de matemática mesmo e o da minha professora de inglês. Aí tem a parte também do álbum de fotos. Meu, coloca várias coisas suas, várias fotos suas. Eu podia colocar até 10 fotos, vai do seu gosto, o que você quer mostrar e tudo mais. Aí tem a parte que é a sua própria agência que faz, você nem tem acesso a ela. E, meu, eu acho que é só isso. O application, meu, é só a parte mais chata, porque não é difícil de fazer. Em 1 mês e meio você consegue fazer um application. Pra falar a verdade, em 2 semanas eu acho que você consegue fazer o application, porque eu sempre deixo as coisas pra última hora, óbvio. Então, em 2, 3 semaninhas eu fiz o meu application, menos até. É só a parte do médico que eu tinha, a parte do médico e a parte da escola que eu tinha já deixado feito, mas o resto das perguntinhas e tudo mais você faz em 1 noite. Quando você tá muito ansiosa, tipo eu, então, você faz em 1 noite. Meu, mas é suave, nenhum bicho de 7 cabeças o application. Agora, o visto é a parte bem chata. Depois que você envia o application, vai demorar mais ou menos uns 2, 3 meses pra você saber se você foi aceita ou não pela sua organização. Eu fui aceita, recebi um e-mail e aí eu fui lá na minha agência, né, na CI, fui conversar com o meu agente, ele falando que eu tinha sido aceita, e aí eu recebi o meu custodianship, que é tipo o meu coordenador local, recebi a carta, né, de admissão da escola, e ele falou assim, com esses documentos você pode dar entrada no visto. Nisso, eu dei entrada, como tava faltando um documento que eu dependia da minha escola lá do Canadá, e ele só chegou em dezembro, eu comecei a dar entrada no meu visto em dezembro, eu comecei a entrada do visto com um despachante, eu não fiz pela CI. Eu sei que a CI, ela disponibiliza, mas do mesmo jeito, se eu não me engano, você tem que pagar. Eu não sei, eu fiz direto com o despachante. Então, eu tive que esperar um pouquinho, aí quando foi em dezembro eu consegui dar entrada no meu visto, só que ele só foi mandado no começo de janeiro, e aí, faltando 15 dias, eu recebi o e-mail, né, falando que eu tinha conseguido o meu visto de estudante, e que ele ia ser entregue aqui em casa, mas faltam 10 dias pra minha viagem e até agora meu passaporte não deu sinal de vida. Então eu tô com um pouco de medo, mas segundo a minha agente, ele vai chegar sim. Eu já vi casos de pessoas que o passaporte chegou um dia antes da pessoa viajar. Nossa, eu acho que eu enlouqueceria com isso. Mas enfim, você precisa... O visto canadense e o application canadense, eles são mais fáceis. Eu sei que o application dos Estados Unidos, ele é um pouco mais difícil, que ele
Meu, até revisão de dentista você tem que fazer e enviar pra eles, tipo, muito doido. O visto canadense que eu tive que tirar é o visto de estudante. Ele é válido por 6 meses, que é o tempo exato que eu vou ficar lá. É um pouco difícil você tirar esse visto. Eu acho que se eu fosse sozinha, eu não ia conseguir muito, não. Mas, tipo, você tem que ficar entrando em vários sites do consulado canadense e tem que ver todos os documentos, preencher alguns questionários. Eu tive que preencher, eu acho que uns 4 questionários, meu pai ia assinar. E eu tenho que ficar entrando em vários sites, porque eu acho que são 2 ou 3 sites diferentes. Então eu fui logo pro despachante e ela me deu uma boa ajuda. Enfim, eu preciso de autorização de viagem sozinha, eu preciso do meu passaporte, do meu itinerário de viagem, então minha passagem de ida e volta já tem que estar comprada, porque ela vai junto com a cópia dela, né? Vai junto com os documentos, certidão de nascimento, certidão de nascimento dos meus pais, sabe? Muitos documentos, nossa, mais de 15 documentos, tirando os próprios formulários que a gente tem que preencher. Mas, assim, em questão de 1 semana, 15 dias, você vai, faz todas as cópias certinhas e consegue enviar. O visto canadense sai muito rápido, tanto que eu enviei numa semana. Na semana seguida, a minha agente já tinha mandado um e-mail falando que eu tinha conseguido o visto. Mas, meu, é isso. Não é nada muito difícil, não. Você consegue fazer, ou você pode contratar alguém, mas a questão do application você faz rápido. E do visto também. Às vezes você pode precisar de um pouco de mais ajuda ou não. Mas é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre a minha reunião para embarque, porque faltam 10 dias para eu embarcar, hoje que eu tô gravando. Então faltam 10 dias para embarcar, eu tô muito, muito, muito ansiosa. Ai, meu, não vejo a hora. Mas enfim, é isso. Um beijo pra todo mundo. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Deem joinha, comentem qualquer coisa que eu sempre tô respondendo. Ai, por favor, verifiquem se você tá, tipo, se eu posso responder você, porque tem gente que tá me perguntando alguma coisa e eu não consigo responder porque a pessoa não deixa que eu responda. Então vai lá nessas configurações, dá uma olhadinha nisso e coloca lá pra eu responder, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.